Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, hoje o Senhor nos reuniu em um único lugar para que possamos aprender a palavra do Senhor Deus vivo e que também possamos pensar sobre o Senhor nesse tempo. Nós agradecemos pelo Espírito Santo estar junto conosco nesse tempo, cuidando dos nossos pensamentos e nosso coração, nos ensinando para que possamos aprender como é que devemos viver dentro do Senhor. Senhor, no retiro de outono, que o Senhor possa estar continuamente conosco, que o Senhor possa trabalhar, que pelo país todo o Senhor Deus possa estar reunindo, que o Senhor Deus possa permitir para que possam ouvir a sua palavra. No meio de toda a palavra, que o Senhor possa estar junto conosco. E dentre as pessoas que estão ouvindo a palavra, que nenhuma pessoa se perca, mas todos possam conseguir a sua misericórdia. Todas essas pessoas, que elas possam receber a salvação do Senhor. Que o Senhor Deus possa ajudar. Nesse tempo agora também, que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária. Que o Senhor Deus nos faça compreender em nossos corações. Que o Senhor Deus possa estabelecer diversos servos fiéis pelo país todo, pelo mundo todo. Que o Senhor Deus permita para que o Evangelho precioso do Senhor Deus possa ser espalhado continuamente. E em todos os trabalhos de hoje, que o Senhor Deus possa estar junto conosco. Dependendo do Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 찬양대 찬송이 있겠습니다. Então vamos procurar todos juntos. Salmos capítulo 8. Vamos procurar Salmos 8.
Eu irei ler. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passas pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Vamos ler todos juntos o versículo 2. Tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Então vamos ler até aqui. Então, como vocês já sabem, nós estamos tendo o retiro de outono no momento. Então, no retiro de outono, nós temos diversas pessoas. Então, o número de registro é por volta de 8.000 pessoas que pediram antecipadamente e por volta de mais de 1.000 pessoas na hora elas pediram para se inscreverem. Se inscreveram no local. E por volta de número de trabalho voluntários e pessoas que já estão lá, então aumenta um número muito maior, mais de 5.000 pessoas. Então, realmente, um número bem grande de pessoas que estão ali participando. Então, acredito que acabando esse retiro, vamos ter muitas pessoas pelo país todo novas que receberam a salvação. Então, agora é o momento onde o evangelho está sendo pregado. Então, vamos orar para que muitas pessoas elas possam receber a salvação enquanto vocês ouvem a palavra. Então, hoje a palavra de Salmos 8, eu quero focalizar nela como tema principal para aprendermos a palavra. Então, em Salmos 8, então, depois que eu explicar sobre o tema que aparece aqui em Salmos 8, eu quero explicar mais detalhadamente no versículo 2 do Salmos 8. Então, na Bíblia, o Salmos 8 é um capítulo muito importante. Então, Salmos 8. Então, nós temos a Bíblia bem dividida entre o início e o fim. Mas, realmente, o Salmos 8, como ele pode se tornar um resumo, uma introdução para toda a Bíblia? Então, eu vou explicar bem detalhado. Se olharmos o versículo 1, pontualmente, nós podemos ver: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Se olharmos o versículo 9 também, ele fala: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então, o nome do Senhor, que nome é este? É o nome do Senhor Jesus. No mundo todo, o nome mais admirável é Jesus. E então, realmente ele deixou a glória nos céus. Quer dizer que a glória do Criador está nos céus. Então, a glória, toda a honra do Senhor está nos céus. É toda manifesta lá em cima. Então, mas ele puseste a tua glória sobre os céus. Então, esta glória que está acima dos céus é a glória da salvação. Então, se olharmos em Efésios capítulo 4, ele fala que realmente, mais do que todas as coisas, realmente é aquele que está elevado sobre todas as coisas dos céus, que é o Senhor. Um Senhor que está acima de todo o céu. Quer dizer que é o quê? A glória da salvação que será nos permitida. Tem Hebreus capítulo 7 também. Realmente diz que o Senhor Jesus, que se tornou mais alto do que os céus, o Senhor mais alto do que os céus, ele com a glória da salvação subiu acima dos céus.
É por isso que a glória dos céus, pois puseste a tua glória sobre os céus. Então, a glória do Senhor, de Ele ter vindo a este mundo, ter morrido e ter ressuscitado e ter levado aos céus, Ele passou toda essa glória sobre acima dos céus. É a coisa mais admirável. É por isso que no versículo 2, então se olharmos no versículo 2, ele fala, é a palavra sobre a vida de Cristo. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Então, se olharmos o inimigo e o vingador, nós podemos ver o filho da desobediência aqui. O Senhor Jesus estava andando com o jumentinho para entrar em Jerusalém. Então, muitas crianças estavam cantando Hosana, Hosana. Então, mas haviam muitas pessoas que odiaram o Senhor Jesus entrando em Jerusalém. Então, o Senhor Jesus utilizou a palavra de Salmos 8, versículo 2, e disse para todos os grandes líderes religiosos do povo de Israel. Vamos deixar marcado e vamos trocar Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? Então, aqui é o Salmos 8. Então, ele fala, sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o perfeito louvor? Então é Salmos 8:2. Então aqui ele fala das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Então o Senhor, utilizando a palavra de Salmos 8, ele fechou a boca de todos aqueles que eram líderes no povo de Israel. Então, pela boca das crianças, o Senhor, ele fecha a boca de seus inimigos. Então, não é somente as coisas grandes que fazem grandes referências, mas também coisas pequenas também fazem uma grande diferença e influência. Então, no meio de conflitos entre casal, quando eles têm um filho, tem momentos que esse conflito acaba. Temos momentos onde em um casal eles estão brigando, ou podemos dizer que tem crianças que brigam, mas de repente começam a criar um cachorro, um animal de estimação. Então eles não começam a brigar mais, porque eles começam a ficar mais felizes. A família fica ocupada em criar uma criança, criar aquele bebê, criar aquele cachorro. Entendeu? Então são pessoas que realmente, mesmo eles, como líderes, sacerdotes, tinham um pensamento muito focalizado realmente nas suas próprias doutrinas e ensinamentos, mas o Senhor, através de várias crianças, através de aqueles que mamam, realmente fez louvar o seu nome. Quer dizer que através de coisas pequenas, o Senhor, ele está mostrando qual é o trabalho do Senhor Deus, como ele pode acabar com todas as outras coisas. Então os soldados de Gideon, para conseguirem vencer de todos os seus inimigos, que davam por volta de 40 mil soldados. Então quer dizer que é de 45 contra 1, se pensar assim, porque eram realmente 100 soldados que ele estava levando. Então, mas o Senhor, ele mostra como, com grande trabalho, com poucas pessoas, ele consegue fazer. Então, se voltarmos para Salmos, se olharmos desde o versículo 3 em diante, nós podemos ver sobre a primeira vinda do Senhor e a subida do Senhor aos céus. No versículo 3, quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de seus pés. Então, se olharmos esta palavra aqui, Davi,
ele, através de toda a inspiração do Espírito Santo, escreveu estas palavras. Então ele primeiramente viu a vinda do Senhor e o retorno do Senhor, é por isso que ele escreveu isto. O Senhor, Criador de todas as coisas deste mundo, de todo este universo, ele veio para este mundo realmente sendo um pouco faltando do que os anjos, pior do que os anjos, que seria um homem. E ele veio a este mundo, morrendo na cruz. Ele realmente sofreu, usou a coroa do sofrimento, e ele subiu aos céus para a glória e honra. Então nós podemos ver isso nessa palavra. Então quer dizer que o Senhor, ele criou o homem, o Senhor Deus, ele permitiu para o Adão, ele realmente estar em domínio sobre todas as coisas da criação. Mas Adão, ele por ter realmente pecado contra o Senhor Deus, ele perdeu essa autoridade, essa responsabilidade. Então o Senhor Jesus é aquele que restaura toda a autoridade e responsabilidade perdida pelo Adão e está sujeita à vontade do Senhor. Então, se olharmos em Salmos, ele realmente é o que está contextualizando tudo. Também se olharmos em Hebreus capítulo 2, nós podemos ver que realmente Davi era um homem de 1000 anos atrás, antes de Jesus Cristo. Mas Davi, ele já viu sobre a vinda e o retorno do Senhor Jesus. Então, mas se nós olharmos aqui em Hebreus realmente já está explicando que Davi, ele viu isto 1000 anos atrás. Ele já está falando sobre toda a glória, sobre toda a honra que o Senhor ele ia receber nos céus. Mas ele não viu que o Senhor ele sujeitaria todo este mundo, toda a criação sobre as suas mãos, porque o Senhor Jesus, no seu segundo advento, ele botaria todas as coisas para se sujeitarem diante dele. Então vamos para cá, Hebreus capítulo 2. Palavra de Hebreus capítulo 2. Versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo, que é o homem para que ele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Esta palavra é a palavra de Salmos capítulo 8. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para que são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Então realmente nós podemos ver aqui que Davi, ele viu o Senhor Jesus que receberia ser coroado através da glória e da honra, e que o Senhor Jesus ele sujeitaria todas as coisas. Mas isso é após 1000 anos. A escrita, o registro de Davi na Bíblia, o Senhor Jesus ele veio, mas ele não botou todas as coisas para se sujeitarem debaixo de seus pés. Mas pela sua morte, pelo seu sofrimento, toda a glória e honra do Senhor nós vimos que ele recebeu. Por isso, que o Senhor Jesus, quando ele estiver no seu segundo advento, ele botará todas as coisas do mundo para se sujeitarem a ele. Então, Salmos 8. Até por isso que, se olharmos no versículo 7, então, Salmos 8, 7. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Do Senhor, quando ele vier novamente, toda a criação estará sobre debaixo dos pés do Senhor. E então, todas as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Quando nós olhamos nessa Bíblia, Salmos 8, por que o Senhor ele está falando das aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares? Por que assim? Então, um homem chamado Paulo, ele enquanto estava deitado, havia um homem que estava lendo a palavra de Salmos no meio da prisão junto com ele. Ele falou, nossa, existem as veredas dos mares. E assim ele descobriu as veredas dos mares no início. Então será que escreveu isso por causa de Paulo? Então, mais do que isso,
Então, tudo o que passa pelas veredas dos mares. O que será isso? Se olharmos em Abacuque, ele explica sobre as vidas. Ele fala que a vida é realmente está dentro como se fosse uma preciosidade, um tesouro, onde o Senhor ele permite as correntezas, permite o caminho. Então quer dizer que todos os animais eles passam por uma correnteza, que é a preciosidade do mar, que cria caminhos para os peixes se guiarem. Então realmente o que é seguir essas veredas dos mares? Realmente pode ser explicado dessa maneira também. Mas uma coisa importante aqui é que o homem, ele naturalmente através de Adão perdeu o seu caminho. Ele é uma criação do mundo, da terra, do campo, onde perdeu o caminho do Senhor. Mas aqui tudo que passa pelas veredas dos mares. Realmente até os peixes eles conseguem ir pelas veredas, pelo caminho criado pelo Senhor Deus. Mas os homens eles estão perdidos. Então quer dizer que o Senhor Jesus ele veio para este mundo. Por quê? E por que ele retornaria? Por que aparece sobre o Senhor Jesus vir e segundo advento? Porque o Senhor Jesus é o caminho. É por isso que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se não for por mim, não tem como chegar ao Pai. Então realmente o Senhor Jesus, ele é aquele que veio para ensinar o caminho deste mundo. É por isso que o caminho correto para vivermos este mundo, nós precisamos saber exatamente quem é Jesus. Nós precisamos conhecer muito bem sobre a vida de Jesus. Nós precisamos seguir muito bem o caminho de Jesus, que é o caminho mais correto. Então por isso, que acabando o retiro de verão, muitas pessoas que receberam a salvação agora estão aqui. Então, mas como é que nós devemos viver a vida de fé? Nós precisamos pensar nisso. Os Salmos 8, versículo 2. Tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Então aqui ele fala, tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam. Então se olharmos realmente a nossa vida, a boca é algo muito importante. Então realmente dentro dos casos, na família também o problema é a boca. Realmente dentro de um casamento o problema é a boca, tudo é a boca. É por isso que realmente ele forçar a boca das crianças e dos recém-nascidos, dos bebês. Quer dizer que é realmente a boca dessas crianças, a boca dos bebês. Realmente o Senhor ele vai utilizar a boca deles para louvar ao Senhor. Então, através disso, o Senhor ele quer fazer calar os seus inimigos e ao vingador. Então quem fala de forma correta diante do Senhor, o Senhor os utiliza para calar a boca dos inimigos. Então também, após recebermos a salvação, você utilizar muito bem a boca é algo muito importante. Então é por isso que diante do Senhor Jesus, que tem o Senhor Deus que está vivo, a nossa boca, como é que nós devemos utilizar? Falar errado, utilizar errado estas palavras, todas essas coisas elas serão quebradas diante do Senhor. Então dentro da nossa vida, realmente não existe nenhum tempo que tenha mais desculpas que o nosso tempo. É por isso que para poder viver bem a vida de fé, realmente o Senhor ele está dizendo, você precisa ser sujeito à palavra do Senhor Deus. Diante dessa palavra do Senhor Deus, você precisa fechar a sua boca, você precisa ouvir. Esse é a palavra mais sábio de se fazer. Nós, quando estivermos diante do julgamento de Cristo, muitas coisas elas se tornarão problemas diante do Senhor, mas que são provenientes da boca, da palavra. Então é por isso que se nós recebemos a salvação, a palavra é verdadeira diante de nós, realmente as palavras que nós estamos falando errado, conforme a Bíblia, o Senhor ele utiliza para calar a boca. Então o Senhor Deus ele quer calar a boca dos inimigos, quer fazer calar. Então fazer calar é fazer silêncio, é impedir para que falem. Então quer dizer que quanto mais nós vivemos a vida de fé, as bocas que reclamam, principalmente aquelas que reclamam contra Deus, que reclamam e ensinam errado conforme a Bíblia, as pessoas que difamam contra a igreja, difamam contra os irmãos e irmãs, essas palavras precisam tomar cuidado. Realmente não existe nenhum tempo igual ao nosso que fale de qualquer jeito e cuspa qualquer coisa pela boca. Realmente nós temos momentos que não estão tão corretos o que nós falamos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que estamos tentando pensar e falar, porque nós podemos ser utilizados de forma errada. É por isso que em coisas que nós precisamos estar em silêncio, nós precisamos nos permanecer em silêncio.
Então nós acreditamos que nós precisamos utilizar assim para que o Senhor nos utilize. Então, se olhamos em Salmos 8:2, ele fala, por causa dos seus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Quer dizer que diante do Senhor Deus, realmente existem inimigos, existem o vingador. Como isso é algo tão realmente medonho? Realmente os inimigos do Senhor, os vingadores do Senhor. O Senhor, ele disse que os botou todos para calarem a boca. Então quem é que está longe, separado do Senhor? Realmente sempre vai perder, porque o Senhor vencerá. Então, se olharmos em Lucas capítulo 4, realmente ele disse que eles não tinham o que falar, porque o Senhor fechou a boca deles. Sempre que eles entravam em conflito com o Senhor fechava a boca deles. Então, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quer dizer que o Senhor venceu destes. Então o Senhor, quando estava sendo culpado, quando estava em conflito, estava discutindo, realmente não tem como vencer do Senhor. O Senhor sempre vence. Então, 1 Samuel capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Os pés do seu... Vamos procurar Salmos, 1 Samuel capítulo 2, versículo 9. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então o Senhor, ele realmente, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Quer dizer que o Senhor, em qualquer momento, ele fecha a boca deles. Realmente não existe ninguém que possa vencer ao Senhor. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. Então no nosso tempo, realmente quantas das pessoas elas falam contra o Senhor Deus, contra a Bíblia, de forma tão ingênua. Essas pessoas, quando estiverem no julgamento final, como é que elas poderão dar desculpa diante do Senhor Deus? Então o Senhor, ele deixará mudo os ímpios. Então se olharmos em Romanos capítulo 4, versículo 3. E venças quando fores julgado. Então na justiça, no julgamento do Senhor Deus para venceres. Então quando você estiver diante do Senhor Deus, realmente o homem pode vencer o Senhor Deus? Então vamos procurar Romanos capítulo 3, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. Então realmente você ser justificado diante do Senhor Deus. Então esta Bíblia em si ela é verdadeira. Então realmente sem faltar nenhuma coisa ela acontece. E venças quando fores julgado. Quer dizer que para vencer. No momento do julgamento, realmente vai ser manifesto que a Bíblia é verdadeira. No meio do aprender, do ouvir a palavra, nós precisamos compreender que o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho. E assim, no meio disso, nós precisamos receber a salvação. E assim, escolher o caminho mais correto diante do Senhor Deus. Então o Senhor, ele sabe que o homem há de falar as palavras mais realmente sem sentido, mais sem noção. Assim, para deixar mudo todos esses homens, o Senhor Deus, ele criou toda a justificativa para suas palavras. Para que todos os inimigos do Senhor, para todos os perversos, eles gritarem e falam, onde está Deus? Para que eles não possam questionar isso, o Senhor Deus colocou toda a justificativa nas suas palavras. Realmente o Senhor Deus, ele já criou toda a maneira para calar a boca de todos os mentirosos diante do Senhor Deus. Para que ninguém possa dizer, mas eu não sabia. Então quando nós estivermos diante do julgamento do Senhor Deus,
Será que alguém pode falar, ah, eu não sabia? Não, com certeza o Senhor Deus há de fechar a boca deles. Se olharmos toda a criação deste mundo, nós podemos perceber que o Senhor Deus o criou. Então, realmente, como toda casa tem alguém que o edifica, toda a criação, o Senhor o criou. Então, olhando toda essa criação, podemos ver que pelo poder, as palavras do Senhor foram criadas. Quer dizer que toda aquela palavra no chão, nós podemos ver que Deus criou. Os homens, eles se assustam vendo um robô andando, mas não se assustam vendo eles andar. Isso é verdade, não é mesmo? Certo? Quer dizer que as pessoas estão sem noção, não estão em si. Então nós temos uma flor que às 4 horas da manhã ela floresce, às 4 da manhã ela se fecha. Então mesmo que nós olhemos para uma flor, podemos ver que é tão incrível este mundo. Então vocês conhecem a flor maravilha? Em inglês o nome dela é 4 o'clock flower. Quer dizer que às 4 horas, flor das 4 horas, quer dizer que às 4 horas ela desabrocha. Às 4 horas da tarde. Então, não importa se está o tempo bom ou não, às 4 horas ela floresce. É por isso que, por florescer às 4 horas, eles colocam esse nome de 4 o'clock flower, a maravilha. Então, realmente é algo tão incrível olhando. Nossa, que coisa engraçada. Quer dizer que Deus criou esta flor. Então, realmente, no retiro de verão, uma vez eu estava conversando individualmente com uma pessoa. É um professor de ciências. Eu já tinha bastante idade. Então eu perguntei para ele, você crê que o Senhor Deus existe? Ele falou, eu creio que Deus existe. Eu falei, como é que você conheceu que Deus está vivo? Ele falou, não foi através da Bíblia. Já que ele é doutor em ciências naturais. Então ele disse, eu olhando para a figueira em biologia, ele percebeu que o Senhor Deus existe. Eu falei, como? Ele disse, a figueira, ela é diferente de outras plantas. A figueira, ela não tem as flores, ela tem o fruto primeiro. E dentro desse fruto existe a flor. Então, mas a figueira, quando ela tem o seu fruto, ela tem um pequeno buraco ali. É onde a abelha pode entrar por aquele buraco e pode fertilizar a flor que está ali dentro. É por isso que figueira precisa necessariamente de uma abelha de figueira. São coisas que ambos precisam estar juntos desde o início. Não dá para separar. Quer dizer que foi planejada a criação desta abelha específica para a figueira e figueira. Depois que eu vi, isso era verdade. Existe uma flor que se chama lila. Uma flor lila. É uma flor que é bem alta. Somente o besouro pode subir lá em cima na flor e colocar e fertilizar essa flor. Então quer dizer que todo esse processo, uma coisa é necessária da outra para que funcione. Então meu relógio, você precisa colocar todos os componentes juntos para que funcione. Então tudo ele precisa estar completo, é realmente um kit. Quer dizer que o Senhor Deus, ele criou um kit completo desde o início. Então, quer dizer que realmente a vida, aquele inseto, a flor, elas precisam estar juntas. Então toda a criação nós podemos dizer que o Senhor Deus criou. Também se olharmos em livros de química também. Então um cientista, Recondurui, que é francês, ele disse que ele pesquisou a chance de uma proteína se formar sozinha. Ele quer dizer 1 sobre 10 a 243. Então quer dizer que realmente até uma proteína é impossível se formar sozinha. Quer dizer que multiplica 10 a potência de 243. É a probabilidade em 1. Então realmente isso é algo que você percebe. Foi o Senhor Deus que fez. Realmente para tampar a boca daqueles que podem dizer, ah, Deus não existe, Deus não fez. E então, realmente o Senhor Deus também permite algo que é espírito para os homens. Então Helen Keller, ele é o homem que representa isso. Ele, desde o momento que nasceu, ele não conseguia ouvir, ele não conseguia falar, ele não conseguia ver, tinha essas 3 deficiências. Ele perdeu os 3 sentidos da vida dele. Realmente Helen Keller, mesmo que alguém ao lado falasse para ele, eu vou te ajudar, ele não conseguia falar. Ele não consegue nem ver, não consegue ouvir, não consegue falar. Então uma pessoa totalmente perdida. Então, mas ele, pela ajuda da Anselmer, realmente colocou a água
no copo e disse para ele água. E assim ele foi aprendendo, tocando. E assim ele foi treinando e aprendendo. E assim foi escrevendo vários livros e várias coisas. Então quer dizer que realmente isso é necessário o espírito para poder fazê-lo. A carne não é o todo. Então realmente se falar que a Bíblia não é o todo da palavra do Senhor Deus, que não é o todo, realmente isso é algo tão ignorante. Então realmente nós podemos dizer que a Bíblia já foi traduzida para mais de 3.000 línguas diferentes. Nós podemos dizer que a Bíblia realmente é a verdadeira palavra do Senhor Deus. Realmente para que ninguém possa dizer que realmente a Bíblia é falsa, o Senhor Deus ele colocou toda a história da humanidade, desde o início ao fim, para manifestar toda a criação, toda a história da humanidade. Quer dizer que realmente metade da Bíblia aqui é somente profecias, gente do Senhor. Realmente tudo aconteceu até hoje através de profecias e serão cumpridas também. Nós também se olharmos em Isaías 48, realmente o Senhor, por que ele já disse e depois já realmente faz com que seja cumprido, para que ninguém possa falar o contrário depois. Então realmente toda a palavra da Bíblia, ela é feita em profecias. E por que foi feita em profecias? Para que realmente ninguém possa dizer, foi por acaso, isso foi realmente questão de sorte. Então realmente para que todos aqueles que brigam, todas as pessoas que vão contra a Bíblia, o Senhor Deus já conhece. Então é por isso que conforme a Bíblia, para que as pessoas elas não possam ser contrárias, o Senhor ele já soube antecipadamente. É por isso que já soube que os homens iam falar tantas asneiras. O Senhor Deus, para poder acabar com todas essas palavras, o Senhor Deus ele já deixou todas as coisas enterradas, preparadas. Realmente eles ficaram perguntando, realmente, cadê a Nazaré? Então já foi procurado o local de Nazaré. Nazaré é uma aldeia bem pequena, realmente do tamanho de campo de futebol. Realmente falaram, o que pode sair bom de Nazaré? Realmente existiu Nazaré. Então, se olharmos em Daniel também, aparece sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles estão. Então, realmente apareceu sobre todo a estrutura das casas onde eles viviam. Realmente foi verdadeiramente manifesto que os três existiram. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego são aqueles que foram para no meio do fogo, mas sobreviveram diante do Senhor Deus. Esses três homens, eles verdadeiramente existiram também. Até aquele pilar, aquela estrutura do templo realmente está lá, mostrando que eles existiram, relatando. Daniel também. Relata em Daniel que o rei Bessassal é o último rei de Babilônia. Mas o historiador Peros disse que Nabonidas, ele era o último rei da Babilônia. Então Daniel, se ele é um homem da Babilônia, realmente será que ele não sabe quem é o último rei da Babilônia? Mas ele diz que é Bessassal. Realmente muitas pessoas falaram que descobriram o erro da Bíblia naquele momento. Mas saiu uma lápide mostrando que o filho de Nabonel é Bessassal. Então realmente as pessoas que interpretam essas Bíblias, realmente eles dizem que será até o primeiro rei é Nabonidas, o segundo é Bessassal e terceiro, a pessoa que interpreta é a terceira pessoa. Então dessa maneira, realmente o homem, não importa o que eles falem contra a Bíblia do Senhor Deus, o Senhor Deus já preparou tudo para poder enfrentar. E então a Bíblia, realmente para se manifestar, para se mostrar verdadeira e exata diante do Senhor Deus. O Senhor Deus estabeleceu o povo de Israel. A nação de Israel, eles têm de se tornarem um povo, um país agora. Realmente não é surpreendente, já passaram 70 anos que se tornaram um país com independência. Então realmente o Senhor Deus dizer, realmente em Ezequiel capítulo 37, já dizendo que eles se tornariam um país deles. Então Salmos, realmente o Senhor também já disse que Israel e eles também se estabeleceriam como país. Todas as nações realmente iriam ser contra eles. Em Miqueias também. Em Isaías também diz que de repente eles se manifestariam como um país. Então, depois que Isaías entrou ali no meio, realmente entrou toda a riqueza dos mares, todas as riquezas da terra iriam para ele. Realmente como seria bom se fosse profecia para a Coreia do Sul. Então realmente no mar da frente diz aí, como tem tanto petróleo ali. Eles dizem que a maior quantidade de petróleo ali é preservado depois da Arábia Saudita. Então realmente no mar morto, realmente nós temos muito sal. E temos muito sal em outros mares também. Mas realmente existe todas as coisas boas, recursos ali dentro, naquele mar morto. Realmente para que as pessoas não desprezem, não vão contra a Bíblia do Senhor Deus. O Senhor Deus ele já preparou um monte de coisa. Então, é por isso que realmente o pensamento do homem, todo o conhecimento do homem não tem como ir contra a palavra do Senhor Deus. Então, Salmos 33.
Salmos 33, versículo 9. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Então o Senhor, Ele disse e acontece. O que Ele falou foi feito. Desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. Então, realmente, a ideologia do homem não pode ir longamente, ela se quebra. Então, o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Então, se olharmos em 1 Reis, capítulo 18, 450 profetas de Baal e Elias sozinho. Então, através do fogo caindo dos céus, ele manifestou a existência do Senhor Deus. Então, realmente, no altar de Elias caiu o fogo dos céus. E muitas pessoas viram aquilo. Então, viram, realmente, o Senhor é o Senhor Deus. Então, realmente, verdadeiramente, Deus manifestou a todos. No nosso tempo, a Bíblia é a palavra do Senhor Deus. Ela já tem diversas evidências que manifestam isso. Realmente um momento onde tem tantas evidências. Não existe nenhum momento igual a este na história da humanidade. O último imperador da Babilônia, Belsazar, ele trouxe os pratos do templo do Senhor Deus para fazer uma grande banquete. E então em seu trono apareceu a mão do Senhor Deus, que escreveu com o dedo sobre a parede. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Olhando para aquela mão, o império da Babilônia, aquele rei, ele ficou totalmente assustado. Aquele banquete tão grande ficou tão frio, gelado, calado. Estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, ele falou, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesaste e foste na balança e foste achado em falta. Então, no meio daquela noite tão barulhenta, de banquete, a mão do Senhor Deus foi manifesta e escreveu sobre a parede. De repente, todos ficaram em silêncio. Sodoma e Gomorra, através do fogo e enxofre, estava muito bagunçado naquela noite, barulhenta. Mas caindo fogo sobre os céus, de repente ficou em silêncio. Tudo fica calmo em silêncio. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele pode vencer todos os conflitos dos homens. O homem também, ele ensinar aquelas coisas erradas, dizendo que pelas obras pode ir para o céu. O Senhor Deus quebra isto também. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Deus tem permitido os 10 mandamentos. É para fechar toda a boca, diz que não tem pecado. E é para mostrar que todos são condenáveis diante do Senhor Deus. Mas os fariseus no tempo do Senhor, mesmo não cumprindo a lei, eles fingiam que cumpriam a lei. Então mesmo eles fingindo, tentando cumprir a lei, dá para perceber que não dá para cumprir. Mas eles fingiam que cumpriam. É por isso que não dava certo. O Senhor Deus tem permitido os 10 mandamentos para eles. É para fechar a boca daqueles que dizem que podem cumprir os 10 mandamentos. Para mostrar que todo mundo esteja condenável diante de Deus. Então por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quando você cumpre a lei, você consegue perceber que você não consegue cumpri-la. Se olharmos o 9º mandamento, ele diz para nós não darmos falsos testemunhos. Então, realmente mentir.
Mesmo você falando, eu não vou mentir, você consegue viver sem mentir? Sabe quem é a pessoa que foi em primeiro lugar no torneio de mentira, né? Ele fala, eu nunca menti na minha vida. Então, se você cumpre os 10 mandamentos, você percebe que realmente não tem como você cumprir a lei, porque você é pecador. Então, para tampar essas palavras ingênuas, o Senhor permitiu os 10 mandamentos. Já que eu me corrompi tanto, já que eu não posso receber a salvação, para que eu não possa dizer que eu sou justo, os 10 malfeitores na cruz. Os 2 malfeitores, eles, que realmente com grande pecado, somente pecaram a vida toda, mas um deles foi para o céu. Por que um deles foi para o paraíso? Por que Deus fez que isso acontecesse e isso fosse escrito na Bíblia? Um homem como eu, estou errado. Mas realmente para que nenhuma pessoa possa dizer, eu estou certo ou estou assim, não. É para mostrar que até o fim o homem ele é sujo completamente, somente pela graça, pela salvação do Senhor pode ir para o céu. Se uma pessoa não recebe a salvação e morre, acontece um grande problema. Com certeza o Senhor Deus ele consegue vencer qualquer questionamento do homem. Vamos trocar Mateus. Mateus capítulo 22. Capítulo 22. Versículo 12. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Um rei, ele abriu uma grande festa, bodas para os seus filhos. Então, realmente saíram pelas encruzilhadas, os servos foram chamando, convidando várias pessoas para participarem. Pessoas boas, pessoas ruins, todas elas foram levadas para dentro desse casamento do príncipe. Então o rei, ele disse, realmente para uma pessoa que entrou ali, mas que não estava com a veste nupcial. Então o rei, ele não está ali para ver quem é bom, quem é ruim. Dentre os convidados, ele quer ver quem vestiu a veste nupcial ou não. Por que aquela pessoa não vestiu a veste nupcial? Porque ele acha que a sua roupa é boa. Ele não quer aceitar a salvação do Senhor Jesus, que foi permitida, é somente vestir e entrar. Mas ele entra com a sua própria roupa. Todas as nossas roupas são trapos da imundícia, mas ele acredita que as obras, a roupa dele é boa. O Senhor ele diz para não misturar algodão com outros tecidos, mas ele foi e misturou com todas as outras coisas, dizendo que a sua própria veste é melhor. É por isso que o rei perguntou, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então ele tinha recebido, mas não vestiu, então não tinha o que falar. Depois que quando ele foi lançado para fora, como ele deve sair em grande sofrimento. Então, o Senhor, ele disse, precisa nascer de novo, então precisa nascer de novo. O Senhor ordenou para que nascem de novo. Mas ele, pela sua própria obra, pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, se ele crer dessa maneira, quem é que pode entrar? Quem é que pode vestir essa veste nupcial? Então, Mateus, realmente ele fala que muitas pessoas um dia dirão, Senhor, Senhor, nós não efetuamos muitos milagres em seu nome, nós não fizemos muitos sinais em seu nome, nós não expulsamos muitos demônios em seu nome. Mas o Senhor, ele dirá naquele dia, certamente vos dirá, apartai-vos de mim, jamais vos conheci. Quando estiverem no dia do julgamento do Senhor Deus, muitas pessoas eles vão dizer, Senhor, nós vivemos como profetas, Senhor, nós expelimos demônios em seu nome, Senhor, nós fizemos vários milagres em seu nome. Mas o Senhor, ele dirá, eu jamais vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Realmente eles dizem que estão fazendo junto do Senhor. Estão junto, mas eles não são conhecidos do Senhor. Por fim, quando estiverem no último julgamento do Senhor Deus, como deve ser grande medo. Tem Apocalipse capítulo 20. No último julgamento, realmente muitas pessoas irão dizer, eu sou uma pessoa que não sabia que Deus existia, eu não sabia que Deus realmente precisava ser crido, eu não sabia que Jesus era verdadeiro. Vão falar várias desculpas. Mas o Senhor Deus,
Ele vai julgar para que esta pessoa ela jamais possa dar desculpas. E ele irá julgar conforme a sua própria obra. Então, como isso deve ser algo tão medonho? Então, Salmos 31. Versículo 17. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Então deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Então uma pessoa que vai para a prisão, eles todos falam, eu não sou culpado, não sei o quê. Mas passando uma semana, 2 semanas, eles lá dentro já falam. Eles começam a pensar que eles precisam receber uma maior pena do que eles irem para a prisão. As pessoas quando morrerem e forem para o julgamento do Senhor Deus, quando forem para o inferno, eles não vão falar, Senhor Deus, por favor, me perdoe. Ou, Senhor Deus, eu não pequei. Eles vão pensar, nossa, eu podia ter encontrado com o Senhor Deus, eu podia ter buscado a Deus, mas eu não busquei a Deus. É por isso que quando eles forem para a sepultura, eles vão estar emudecidos. Com certeza é necessário receber a salvação. Então, mais uma pessoa que recebeu a salvação também. Realmente muitos infiéis falam, isso ou aquilo. Tá, até uma pessoa para que possa viver bem a vida de fé. Realmente essas desculpas. Realmente fala, eu não consigo viver a vida de fé por causa disso ou daquilo. Eu dou várias desculpas. Então não tem como mudar se você dá desculpas. Se olharmos toda a nossa sociedade, é cheio de desculpas. Tudo é culpa do outro, tudo é culpa de outra coisa. Ele não pensa em mudar a si mesmo. Então, continuamente você dar desculpas, não existe a progressão da vida de fé. Quer dizer que diante do Senhor Deus, você precisa se esforçar no máximo para ser honesto. Se olhamos em Isaías capítulo 5, o Senhor, ele disse, então o que há de eu fazer mais ainda? Então realmente tem uma videira bem grande aqui construída. Tirou todas as pedras, colocou as melhores árvores plantadas, colocou todas as hastes, colocou cercas. Ele preparou bastante de água para eles, colocou todo o ambiente propício para dar frutos. Mas ele disse, o que eu irei fazer a mais? O Senhor, ele fez o máximo para nós, mas nós não demos frutos. O Senhor, ele preparou tudo, Cristo, para recebermos a salvação, para que nós possamos viver a vida de fé de forma exata. O Senhor Deus permitiu o Espírito Santo e a sua palavra. Então, mas o ímpio, o infiel, ele não conseguia receber a salvação, não conseguia viver a vida de fé. Ele fala, é por causa do Senhor Deus, por causa do Senhor Deus eu não consegui viver a vida de fé. Ele pode dar essas desculpas? Não tem como. O cristão, para viver bem a vida de fé, ele, para que não dê desculpas. Em relação à desculpa, o Senhor Deus fecha essas bocas. Então é por isso, para que realmente... Porque se eles fizerem assim, eles não vão crescer na vida de fé. Então ele fala, eu sempre fui assim. Eu sou uma pessoa que não consigo corrigir os meus xingamentos. Ele não consegue corrigir porque não corrige. Ele não corrige o seu xingamento. Ele fala, minha característica é assim. Eu não consigo corrigir a minha característica. Não, é porque ele não corrige. Se durante um dia você controlar a si mesmo, você consegue parar. Isso é um milagre. Então todo mundo esbraveja, fica chateado. Não é que ele não fica irritado, não é que ele não consegue ou ele não está deixando, é porque ele parou, simplesmente parou. É somente fazer isso, tem que controlar. Então o cristão também. Realmente tem pessoas que constroem a casa de pedra, tem pessoas que constroem com madeira e feno. Quando passa o fogo, a pedra resta, mas a de madeira e feno é queimada. Por que a minha vida de fé é totalmente queimada, desaparece? Por causa das desculpas. Então, não tem como progressão.
Estou lutando contra o Senhor Deus. Não tem como você vencer. Então é por isso que a vida de fé, desde o início que as pessoas começam a viver, qual pessoa que seja, precisa pensar, realmente, eu não consigo vencer lutando contra o Senhor Deus. Eu não consigo vencer lutando contra o Espírito Santo. Isso precisa ser exato. Não tem como vencer. Então vamos procurar na Bíblia. Eclesiastes, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Então, se olharmos dentro da história, então, realmente, e sabe-se que é o homem, e que não pode contender o que é mais forte do que ele. Não tem como vencer o Senhor Deus. Então, o diabo, durante toda a história, ele sempre foi contra o Senhor Deus, mas sempre o Senhor Deus venceu. Então, realmente, a Bíblia, ela está em toda a história da humanidade, e mostrou que o homem, o que é o homem, que realmente o homem sempre perdeu contra a Bíblia sempre mostrou a verdade. Realmente, a Bíblia sempre venceu contra a minha própria vontade. Então, diante desta Bíblia, diante da decisão da Bíblia, eu preciso me sujeitar. Então, eu fazer desta maneira é o caminho para que eu possa viver. Então, contra o Senhor Deus não tem como vencer. Eu, contra a Bíblia, não tenho como vencer. Isso é algo exato. Então, esse é o caminho para que minha vida esteja correta, que possa fluir tão bem diante do Senhor Deus. Então, realmente, para que nós possamos conhecer o Senhor Deus, como em Salmos 46, realmente nós somos o homem, e o Senhor Deus é Deus. Então, nós, quietos, precisamos conhecer que Deus é Deus. Que Deus sempre será Deus. Para vivermos bem a vida de fé. Dar desculpas, nós precisamos evitar. É por isso que Adão e Eva, mesmo eles pecando, realmente, eles começaram a falar, por que vocês pecaram isso? O que Adão disse? Ah, foi a Eva, aquela mulher que você criou para mim, Senhor Deus, ela que me fez comer. Depois, quando perguntou a Eva disse o quê? Ah, não fui eu, foi a serpente que me enganou. Tem um dando desculpa para o outro. No nosso tempo também. Realmente tem muitas desculpas. Se nós tivéssemos nascido, vivêssemos a vida de fé no tempo dos impérios, nós poderíamos viver muito melhor a nossa vida de fé. Se nós tivéssemos nascido pelo menos uma geração atrás da nossa, nós, com todo o coração, com toda a vivência, poderíamos dar a vida para viver a vida de fé. Mas o ambiente agora, as pessoas falam de qualquer maneira, as pessoas dão várias desculpas, várias culpas para os outros. Por isso que as pessoas não conseguem viver a vida de fé fortemente. Se você olhar, toda a origem do problema está dentro de si. Mas todos dão culpa para Deus, culpam o ambiente, culpam a sociedade, culpam os pais, culpam a casa, mas não culpam a si mesmo. Quando você olha para si mesmo, você percebe que originalmente você está errado, originalmente falta alguma coisa em você. Nós olhamos em Apocalipse capítulo 4. Então aparece sobre os serafins. Os serafins, eles têm 6 asas. Então os serafins têm 6 asas e os querubins têm 4. Então se olharmos os anjos que aparecem ali, realmente os serafins são os que mais têm mais olhos. Eles têm olhos interiormente, para frente, para os lados e para trás. Então, mas especialmente aqui, ele tem muitos olhos por dentro, interiormente. Então se olharmos para dentro de nós, podemos ver que nós estamos cheios de problemas. Então por isso que eu poderia ser bem mais fervoroso, mas eu era muito vagaroso. Tem muitas coisas que eu aprendi errado. Tem muitas coisas que foi corrompido. Tem muitas coisas que eu não estava correto diante do Senhor Deus. Eu percebo essas coisas. E então, quando nós vivemos a vida de fé para vivermos bem, então vamos procurar Salmos capítulo 4.
Salmos 4, versículo 4. Versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá. Ele fala, perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então, já que o Senhor ele está vivo, então nós não podemos estar vivendo de qualquer maneira que nós quisermos. Quando vivemos a vida de fé, nós precisamos deixar bem manso o nosso coração, calmo. Então nós realmente precisamos nos perturbar e não pecar. Nós precisamos realmente não pecar e precisamos falar em nosso coração sobre a nossa alma, nossa cama. Então realmente você negar o Senhor, como é um grande pecado, mas as pessoas não sabem. Então você, os livros que eles realmente afirmam coisas erradas, errôneas contra o Senhor, realmente como deve ser um grande pecado. Quando tem uma pequena evidência que eles acham que é, eles já falam que é uma grande verdade. Mas sobre a evidência do Senhor Deus, realmente quantas evidências que tem? Naquele livro tão antigo, realmente somente uma estrela falando que está lá nos céus, as pessoas realmente elas precisam crer. Como na Bíblia manifesta tantas verdades, mas as pessoas ignoram a Bíblia. Então hoje em dia, o mundo todo ele está indo errado. Diante do Senhor Deus vivo. Quando o Senhor Deus realmente os fez calar, eles de forma calada. Todos eles fazerem o seu trabalho necessário é tão importante. Então Jó, naquele tempo, era um homem que servia muito bem a Deus. Mas um dia, os 10 filhos que ele tinha morreram. Não foi um, foi 10 de uma vez. A casa desabou e todos eles morreram. Todos os seus bens se perderam. Todo o seu corpo ficou cheio de doença. Então Jó, por dentro ele não conseguia entender. Então por dentro, ele tem o coração de murmurar. Tem tantas coisas para falar na sua boca. Ele falou, quando eu me encontrar com Deus eu vou falar. Mas quando o Senhor Deus se encontrou com ele, o que ele disse? Ele simplesmente fechou a sua boca. Por quê? Porque ele percebeu que Deus era verdadeiramente bom. Mesmo tendo tantas coisas para falar, quando o Senhor Deus disse, ele não conseguiu falar nada. O Senhor Deus não é um Senhor que erra. Então na Bíblia, vamos procurar Jó capítulo 7. Jó capítulo 7, versículo 11. Por isso não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Então Jó, ele pode falar coisas assim. 10 de seus filhos morreram. O coração dele está doendo. Ele quer contar toda a angústia. Ele quer murmurar contra o Senhor Deus. Senhor, eu sou como o mar? Eu sou como a baleia? Quer dizer que eu posso ser uma pessoa assim? Realmente um dragão ele pode ser forte, mas eu sou tão fraco, sou tão pequeno. Numa vida tão fraca como a minha, como o Senhor Deus pode me permitir uma tão grande angústia? Ele estava falando isso. Então se procurarmos Jó 23, Jó disse dessa maneira, capítulo 23, versículo 3. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, a minha boca encheria de argumentos, saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Então ele realmente iria até onde o Senhor, onde ele pudesse achar o Senhor. Então ele queria falar tudo o que tinha dentro dessa boca. Então, mas vamos ver o que ele falou. Capítulo 38. Versículo 1.
Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os seus lombos como homem, e pergunta-te-ei, e tu me ensinarás. Então o Senhor perguntou: Você sabe, você sabe, você sabe? Foi perguntando. Quando, quem, o que você consegue fazer? Foi perguntando, 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 sem parar a ele. E então Jó, o que ele soube? O Senhor Deus é aquele que sabe de todas as coisas. É o Senhor Deus que pode fazer todas as coisas. Capítulo 40, versículo 4. Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Ele ouvindo tantas palavras do Senhor Deus. Ele disse que tinha muita coisa para falar, a angústia dele. Mas ele disse: a minha mão ponho à boca. 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó passando por grande dificuldade. O Senhor Deus já havia planejado para que ele pudesse escrever essa palavra de Jó. Realmente o Senhor Deus tem permitido uma vida especial para ele. Por quê? Para que pudesse fazer o trabalho especial. O Senhor Jesus, quando foi levado para a cruz, ele, como uma ovelha que estava se levando para ser tosada, não abriu a sua boca. Até no momento mais infeliz de angústia, ele não abriu a sua boca. Em alguns momentos. Realmente tem momentos que nós estamos realmente com grande angústia, certo? Mas o Senhor Jesus, ele poderia falar: eu estou realmente cheio de argumentos, eu estou em angústia. Mas o Senhor, como ele ficou calado. Então nós, quando estivermos realmente em uma grande tristeza, em uma grande angústia, se nós conseguimos fechar as nossas bocas, isso é uma grande bênção. Então Salmos 39. Versículo 9. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizestes. Então Davi, quando estava enfrentando Absalão, que foi contra ele, que estava tentando dominar o seu reino, ele ouviu a palavra: saia, saia, homem de sangue, homem de Belial. Mas Davi naquele momento ficou calado. Então ele emudeceu e não falou, porque há de ser feito o trabalho do Senhor Deus. Então vamos pensar um pouco mais. Salmos 8. Salmos 8, versículo 2. Tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Então, tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam. Eu, quando leio a Bíblia, eu penso: como é que os que mamam podem louvar? Eu pensei dessa maneira, mas depois eu descobri. Os judeus, até os 10 anos de idade, eles dão de mamar para as crianças. É por isso que os que mamam, não são aqueles bebês recém-nascidos que estão falando aqui. Os que mamam são crianças até de 10 anos. Então está falando crianças pequenas. Então os que mamam, é engraçado eles louvarem, não é, os recém-nascidos. Mas depois que eu vi, que é diferente do contexto que nós entendemos. Então, Senhor Deus, tu ordenaste as forças da boca das crianças e dos que mamam. Quando o Senhor ele fecha a boca dos homens, o Senhor Deus utiliza as crianças pequenas para fechar a boca dos líderes religiosos. E assim, o Senhor Deus sabe que existem muitos dos infiéis, e para fechar a boca deles, qual é a melhor maneira? É para que os cristãos possam viver de forma santa, de forma correta.
Tem muitas pessoas que vão contra a vontade do Senhor Deus. Mas se o cristão ele vive conforme cristão, até as bocas que repreendem podem ser fechadas. Então, pelas nossas obras erradas, se nós formos xingados, isso não se torna glória diante do Senhor Deus. Se nós vivemos corretamente como cristãos, realmente, se nós salvamos as pessoas da nossa família, se nós salvamos as pessoas ao redor, isso se torna uma grande força. Então, pelas nossas boas obras, pode fechar a boca dos ímpios. 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15. A partir do versículo 11 eu irei ler. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazem bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Até por isso que no dia onde o Senhor intervir, permite a chance da pessoa receber a salvação. Versículo 15, vamos ler todos juntos. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Então, através da boa vontade de Deus, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Então, realmente, quando nós estivermos indo realmente de forma correta, podemos fechar a boca dos ímpios. Então, como através das crianças pode fechar a boca dos líderes religiosos. Então, o cristão, ele andar de forma correta, é para fechar a boca. E assim, após a salvação, o Senhor, Deus, Ele sabe que nós precisamos tomar cuidado com as nossas bocas. É por isso que nós falarmos de qualquer jeito, o Senhor Deus, Ele impede para que nós o façamos. Então por que Ele, na Bíblia, dá o exemplo do homem chamado Jó? Então por que os 10 seus filhos morreram e ele perdeu todos os seus bens? Por que isso está escrito na Bíblia? Então mesmo que vocês passem por dificuldades, não existe nada que o Senhor Deus não saiba. Então não pensem de forma tão infeliz sobre isto. Pode ser que sem perceber, todas as coisas você pode perder, todas as coisas podem voar. Mas precisa crer na fidelidade do Senhor Deus para conosco. Então, mesmo que eu não saiba muitas coisas, eu sou uma pessoa burra, insensata, eu não sei de nada, não aprendi direito. Mas é diferente diante do Senhor Deus. Pedro, ele era o quê? Um pescador. Mas como é que o Senhor Deus utilizou ele de forma tão preciosa? Ele é uma pessoa que somente é um ensino fundamental incompleto, mas como é que o Senhor Deus utilizou tão bem ele? Então, não tem como eu falar, é uma pessoa insensata que não aprendeu como eu. Não tem como falar isso. Todas as pessoas que falam, eu sou pobre, então eu não consigo nem fazer nada. Não, para que ele não possa falar nada disso, o Senhor Deus, Ele diz que permite uma maior graça para essas pessoas. Então, para aquele que não tem os bens, mas está próximo ao Senhor, o Senhor ele foi para aquele que o Senhor mais depositou. Então eles falam, eu não tenho tempo para fazer trabalho voluntário, eu moro longe da igreja. Para que não possam falar sobre isso. Como realmente temos vários exemplos dentro da nossa igreja. Olhem na Mongólia. Quando fazem um acampamento, tem pessoas que gastam 40 horas de carro para chegarem até o local de acampamento. É tão surpreendente eles vindo, mas mais engraçado é eles voltando. Então 42 horas, quase 50 horas eles vindo para cá. Tem pessoas que gastam dias vindo. No exterior tem tantas pessoas tão de longe que vêm para cá. Tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão com câncer, mas eles vão naquelas distâncias tão longas. Então, se nós abrirmos os nossos olhos, nós podemos perceber que estamos dando várias desculpas. Falar, eu não tenho tempo para fazer o trabalho voluntário. Será que realmente é o tempo para fazer o trabalho voluntário? A pessoa realmente ele cria os seus tempos para irem para vários lugares. Ele fala, eu não tenho tempo para vir para a comunhão. Será que é verdade mesmo? Mas para um casamento tão importante ele vai em qualquer festa também. É por isso que nós
Realmente, mais do que a pensar, nós estamos dando várias desculpas. Então falar não tem tempo para evangelizar, não tem tempo para isso ou aquilo. E então, através da boca de crianças, o Senhor ele fechou a boca desses religiosos. Então por que através da boca das crianças dos que mamam? Então por que? Realmente até pequenas crianças podem vencer os líderes. Até uma criança, mesmo sendo pequena, se ela aprender muito bem a Bíblia e sustentar essa Bíblia, ela pode vencer de um adulto também. Então olhe bem. Olhe neste mundo. Realmente no mundo onde o conhecimento mais avançou, a literatura, todas essas coisas foram aumentadas. Como é que nós podemos vencer tantas dessas informações do mundo? Então através da boca de crianças, da boca do que mamam, tem como vencer até os líderes religiosos. Realmente são pessoas que aprenderam muito, os líderes religiosos. Mas se eu depender da Bíblia, esta é a pessoa mais sábia. Então, mesmo que tenha 100 cientistas que defendem a teoria da evolução, mas se tiver crianças do ensino fundamental que decorarem o Gênesis, elas são crianças que vão conseguir vencer deles. Quem pode declarar que realmente o criacionismo é verdadeiro, realmente consegue vencer, porque o Senhor Deus está com ele, porque eles aprenderam bem. Porque o Senhor Deus ele já disse que está determinado aos homens morrerem uma vez e irem ao julgamento. Realmente, quem é que pode vencer essas palavras? Não tem como. Até crianças pequenas podem vencer todas as outras pessoas. Se olharmos em João capítulo 5, realmente até uma pessoa que era cega de nascença, ela foi curada pelo Senhor. Então vários líderes religiosos judeus foram questionar este homem, falando, realmente como essa pessoa, ele sabe quem é Jesus, mas nós não sabemos. Essa pessoa que era cega desde a pessoa, então, mas já que eles não sabem que esse Senhor ele veio dos céus, é estranho. Por isso esse cego abriu seus olhos e ele contou todas as coisas. Então os líderes falaram, você mesmo em pecado, você quer nos ensinar? Mas se aquelas pessoas se souberem sobre o Senhor, pode ensinar, claro que pode. Então não leiam outros livros. Por favor, vamos ler a Bíblia. Vamos depender da Bíblia. Vamos depender de Cristo. Vamos segurar na Bíblia. Vamos depender da Bíblia. Esse é o caminho de vencer. Dentro da nossa vida de fé também. Realmente, cada momento a nossa carne sobe também. Sobem muitas coisas da carne. Então, mas o nosso Senhor é o Senhor que tem poder. Então o homem, ele vive dentro da igreja, ele está realmente vivendo a vida de fé. Quando está próximo do Senhor, a carne pode subir, mas ele pode bater e vencer sobre ela. Então vamos procurar Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 4, perdão. Marcos capítulo 4. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então, por uma palavra de Cristo, o vento calou-se. O mar aquietou-se. Ele disse, cala-te, aquieta-te. Então tudo calou e aquietou-se. Então cada momento mais sobe a nossa vontade carnal. Os ventos, o mar poder aquietar. Esse poder do Senhor está no meio de nós. Então se olharmos Rubem, ele era o filho primogênito de Jacó. Mas ele não conseguiu controlar a si mesmo. Então como em Gênesis capítulo 49. Então ele era como a água fervente. Ele está fervendo, mas ele não conseguia controlar. Depois que ele subiu sobre o seu pai. Desde criança tão pequena. Toda a sua carne está subindo. Como é que você vai fazer com isso? O Senhor, ele pode aquietar. Então realmente tem como matar o homem. Tem como ir contra o Senhor Deus. Mas se buscasse ajuda diante do Senhor Deus, realmente poderia matar essa carne dele também.
O Senhor, ele não domina sobre a natureza, mas ele domina a vida também. Tem este poder. Então José, ele teve a sua carne subindo, mas ele conseguiu dominar muito bem. Então os jovens hoje em dia, realmente eles no nosso tempo estão vivendo dentro da nossa igreja. Nós temos muitos jovens dentro da nossa igreja. Por quê? Porque no meio de nós, o Senhor, ele está junto conosco. O Espírito Santo está conosco. Então, já que o Senhor, ele afetou todo o seu poder, você consegue dominar a si mesmo. Então, como aparece aqui? Ele disse, cala-te, aquieta-te. Então, o vento acalmou e o mar aquietou. Então, nossos lábios também podem ser calados também. O Senhor, ele pode dominar, ele pode controlar as nossas bocas. Se nós buscarmos fervorosamente diante do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele vai formar o dispositivo de segurança para nós. Então Pedro é uma pessoa que creu verdadeiramente na Bíblia do Senhor Deus. Mas é uma pessoa que não tinha um pensamento tão profundo. Ele erra bastante. Mas Pedro verdadeiramente amou o Senhor. Por isso que o Senhor Deus, para controlar a Pedro, para que possa viver bem a vida de fé, para controlá-lo, o que o Senhor fez? Amarrou ele com um galo. Então, antes do galo cantar 3 vezes, você negará a mim mesmo 3 vezes. Então, ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Então, usando isso, relacionou ele com o galo. Então, quando ele evangelizou uma vez, 3.000 pessoas receberam a salvação. Ele falou, nossa, muitas pessoas receberam a salvação. Mas quando ele dormiu e acordou de manhã, o que aconteceu? O galo cantou. Então depois ele foi e pregou o evangelho. 5.000 pessoas receberam a salvação. Mas o galo cantou de novo pela manhã. E depois abaixa o coração dele de novo. Ele realmente ressuscitou os mortos também. Mas de repente o galo cantou. Toda a arrogância dele é quebrada. Quer dizer que o Senhor forjou esse caminho. O apóstolo Paulo escreveu 14 livros no Novo Testamento. Ele recebeu muitos dos ordens do Senhor Deus. Então, parecia que ele poderia ficar arrogante. É por isso que o Senhor Deus permitiu a doença de carne. Ele viveu com a doença dele até o final da vida dele. Então, dentro da nossa vida também. Realmente, para viver a vida de fé corretamente. Para que as pessoas não corram para o mundo. Para que as pessoas elas possam estar próximas da verdade, da palavra do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele permitiu vários controles, dispositivos de segurança. Para que possam estar diante da verdade do Senhor Deus. O Senhor Deus é um Senhor verdadeiro, um Senhor que conhece todas as coisas, um Senhor que tem o poder de controlar todas as coisas. Então vamos para Salmos 89, versículo 9. Então vamos ler todos juntos, versículo 9. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Então, conforme isto, viver como cristão. Nós temos diversas contendas. As ondas do mar que realmente sobem e descem. Realmente dominar as ondas que se levantam. O ímpeto do mar. Enquanto nós vemos, temos várias coisas que levantam no mar. Realmente várias das contendas, vários dos conflitos, várias das tentações. Tem momentos que são da tentação, da aquietação, da murmuração, da angústia, mas o Senhor pode aquietar todas as coisas. No meio do escurecer, no meio dessa noite, o Senhor, no meio do sofrimento, Ele pode intervir para que possamos aquietar. Então pode ser que você viva uma noite tão obscura, tão triste, tão cheio de ira. No meio de tão grande sofrimento, você pode derramar suas lágrimas. Mas o Senhor pode aquietar todas as coisas. Por quê? Porque o Senhor tem poder. Então dentro da vida, dentro da igreja, realmente coisa que você precisa dominar muito bem é a sua boca. Abacuque. Vamos ver Zacarias primeiro. Zacarias capítulo 2. Zacarias capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13.
Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Então, para as pessoas que têm a carne, eles se aquietarem diante do Senhor. Quer dizer que o Senhor, Ele se levantou da sua morada. Vamos procurar Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Então está no Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cala-se adiante dele toda a terra. Então, mas o Senhor está no seu santo templo. Cala-se diante dele toda a terra. Até por isso que tomar cuidado com a sua boca é algo tão importante e sábio. E assim, entre os irmãos e irmãs, nós fofocamos sobre a igreja também. Nós fofocamos sobre a igreja. São coisas que nós precisamos tomar cuidado. Então o Senhor, quando veio pela primeira vez neste mundo, veio em um formato tão triste. As pessoas realmente falaram coisas ruins sobre Jesus. Mas o Senhor Jesus, no seu segundo advento, irá fechar a boca de todos os homens. Então neste momento é melhor você já cuidar a boca agora. Não é mesmo? Vamos procurar. Isaías 52. Versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que as dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo não lhe foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então eles vão se assustar, porque verão que o Senhor, Ele virá realmente com grande glória. O Senhor, Ele virá para fechar a boca de todos. Então eles verão o Senhor que virá sobre todas as nuvens. Todos vindo ao Senhor, todos que murmuraram contra o Senhor o verão. Todas as nações do mundo o verão e fecharão a sua boca. O Senhor, quando Ele estiver vindo, como Ele virá com grande glória. E então, agora o Senhor, Ele está quieto, mas no tempo do julgamento do Senhor Deus, o Senhor Deus não vai estar quieto. Salmo 50. Salmo 50, versículo 21. Estas coisas tem feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Então o Senhor, já que Ele está quieto agora no momento, as pessoas acham que o Senhor é igual a Deus, então eles podem agir de qualquer maneira. Mas não. Realmente nós não podemos esquecer, porque o Senhor Deus, Ele não estará quieto. No capítulo 50, versículo 3. Virá nosso Deus, e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Então aparece duas vezes sobre quando o Senhor estiver calado. Na primeira vez, quando o Senhor retornar, Ele não estará calado. O fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Como é tão realmente triste. Tão medonho. Então, meus santos, aqueles que receberam a salvação, no dia quando o Senhor Ele vier, todos eles se calarão. Todos aqueles que murmuravam, todos aqueles que estavam indo contra o Senhor Deus, eles vão se envergonhar. Enquanto nós estivermos vivendo, nós iríamos murmurar, falar: ah, Senhor, por que fez isso na minha vida? Por que eu fiz? Por que tive que sofrer? Por que eu recebi isso ou aquilo? Nós iremos sempre murmurar. Mas quando estivermos diante do Senhor Deus, toda a resposta há de ser revelada. Nós sabemos por parte e parte agora no momento. Mas quando o Senhor Ele vier verdadeiramente,
o Senhor como Ele me conhece, como Ele tem feito, e eu me calei. E naquele dia, todas as coisas que eu falei propositalmente, de qualquer maneira, eu irei me arrepender. Todo coração de murmurar contra o Senhor Deus, eu vou me arrepender. Tá, por que na minha vida tem que acontecer isso ou aquilo? Todas essas coisas, o Senhor há de dar a sua resposta. O Senhor é Ebenezer. É a pedra da ajuda. É aquele que o Senhor sempre esteve ali para me ajudar. O Senhor me ajudou para receber a salvação. O Senhor, Ele me ajudou no sofrimento e na dor. No meio de todo o sofrimento e dificuldade, o Senhor Deus, Ele me ajudou. Então pode ser que alguém tenha uma vida tão infeliz como a minha? Tem pessoas que pensam assim. Mas tem muito mais pessoas mais infelizes do que eu. Tem uma pessoa que eu conheço. Tem uma pessoa que guarda muito dinheiro. Mas ele está paralítico. Então, o dinheiro não é nada para ele. O dinheiro não é nada para ele. Então aquela pessoa que cuidava tão bem do seu dinheiro, ele gasta todo o seu dinheiro para tentar se curar. Então ele tem o quê? Ele deseja tanto, ele tem tanta inveja das pessoas que estão sentadas, tem tanta inveja de pessoas que caminham. Mesmo que nós possamos fazer todas as coisas, no final, quando estivermos diante do reino do Senhor Deus, nossas bocas serão caladas. Nós vamos perceber, o Senhor Deus sempre foi verdadeiro. Sempre foi bom. O Senhor Deus me permitiu o máximo para mim. E assim, como podemos ver aqui, Salmos 8, vamos voltar. Salmos 8, versículo 2. Tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. Quer dizer que o Senhor Deus utiliza a boca das crianças e dos que mamam. Então a boca deve ser utilizada para lugares bons. O Senhor Deus utiliza a boca das crianças e dos que mamam. Então o Senhor Deus utiliza a boca dos cristãos. Então a nossa boca. Qual tipo de boca deve se tornar? Uma pessoa que experimentou a salvação. Uma pessoa que agora pode testemunhar essa salvação. Uma pessoa que realmente pode agradar ao Senhor Deus. Como o Senhor, Ele fez o bem para mim. Eu contar essas coisas, esses feitos. Como essa boca é tão boa. Então mesmo com grande sofrimento, grande tristeza eu tivendo, realmente eu posso abrir a boca e louvar, porque o Senhor Deus me permite todas as coisas. A boca de louvar como de Jó. Realmente a boca de testemunhar o Senhor. Como é uma boca tão boa. Realmente estando diante do Senhor Deus. Realmente palavras que podem estar servindo ao Senhor. Palavras que bendizem ao Senhor. Palavras que bendizem os irmãos e a igreja. Que pode bendizer o trabalho do Senhor Deus, estando dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho. Falar a palavra de forma correta é tão importante. Porque o Senhor está registrando todas essas coisas. Então vamos para Malaquias capítulo 3. Versículo 4, versículo 16. Perdão, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler todos juntos. Então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Então, até no tempo de Malaquias, onde a população era corrupta, daqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. O memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Está escrito nos livros do Senhor Deus. Dos cristãos, e toda essa boca que falou bem feito do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele considera como precioso. Salmos 40. Versículo 9. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios. Senhor, Tu o sabes.
Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da tua grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Uma pessoa que aprovou dessa salvação do Senhor, dessa grande graça, ele pode contar os conceitos do Senhor, não vai ficar calado. Realmente uma pessoa quando recebe a salvação, toda essa boca é calada. E então, os cristãos, quando estiverem diante da boa vontade do Senhor Deus, ele tem muitas coisas para contar. Então, se olharmos em Salmos 137, aparece sobre o salgueiro. Então, ele fala aqui sobre o salgueiro penduramos as nossas harpas. Então, o salgueiro, ele representa a tristeza em Israel, porque ele é todo assim para baixo, ele parece triste. Nunca viram o salgueiro? Ele parece triste. Então, é por isso que o povo de Israel, quando eles foram para a Babilônia como escravos, acabou todos os cânticos dele. Então, mas quando eles voltaram para a terra de Israel, estava cheio de alegria. Então haviam muitas harpas. Então quando nós estivermos de forma correta diante do Senhor Deus, nós temos muito o que a contar. Nós vemos toda a palavra do Senhor Deus, toda a Bíblia sendo realmente confirmada. Então assim nós podemos contar para muitas pessoas, porque as evidências do retorno do Senhor há de ser manifesta. Então nós podemos contar com grande fervor. E assim. Então vocês já pensaram nisso? Então entrando nos céus, será que nós vamos fechar a boca ou vamos abrir a boca? Quando entrarmos nos céus, quando nós entrarmos aos céus, o que será que vai acontecer? Com o corpo da ressurreição. Quando estivermos no meio do reino dos céus, no meio de toda a glória do reino de Deus, todo o nosso sofrimento será lá deixado de lado. Nós iremos estar vestidos no meio da glória do Senhor. É por isso que se olharmos em Apocalipse, realmente por que há tanto cântico entrando no reino do Senhor? A nossa boca vai ser aberta completamente. O reino dos céus estará repleta dos cânticos. Então nós passamos por várias dificuldades neste mundo. Mas por todo esse sofrimento que nós recebemos neste mundo, realmente o Senhor há de retribuir com tudo. Só de imaginar como isso é uma grande glória do Senhor Deus. Hoje, realmente, como aprendemos de forma realmente simples, realmente como a boca de crianças pequenas e que mamam, o Senhor Deus utilizou a boca para louvar. Realmente, a boca dos inimigos que iam contra o Senhor Deus. Até as pessoas que receberam a salvação precisam tomar cuidado com as suas bocas. Nós que recebemos a salvação, diante do Senhor Deus, diante da Bíblia, mesmo que nós não consigamos compreender, nós precisamos saber que o Senhor Deus é justo, o Senhor Deus é verdadeiro e fiel até o final. E assim, e a qualquer momento, em qual tempo seja, precisamos estar ao lado do Senhor Deus, ao lado da Bíblia. Nós nos tornamos do Senhor Deus. Nós somos cristãos. E assim nós precisamos encontrar com o Senhor daqui a um tempo. Nós precisamos estar ao lado de Deus. Dessa palavra do Senhor Deus, já que é lei, nós vivemos no meio da Bíblia. Essa é a coisa mais sábia. Então o Senhor Deus vai mostrar o caminho que nós devemos caminhar verdadeiramente. O caminho de Jacó, o caminho de Abraão, o caminho que Jesus caminhou. Nós, de forma calada, iremos seguir o Senhor. Então nós sofremos neste mundo, é o melhor caminho. Então o Senhor nos chamou para carregarmos a sua cruz. As pessoas do mundo falam de qualquer maneira, agem de qualquer maneira, mas nós não temos relação com isso. Nós, até a vinda do Senhor Deus, com a nossa boca, iremos louvar o Senhor Deus. Estaremos realmente fazendo todo o bem feito do Senhor. Nós iremos nos encontrar com o Senhor. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso, cheio do amor e da graça. Senhor, por causa de nós, enviou o seu Filho Jesus. Nós agradecemos por isso. E o Senhor fez com que nós pudéssemos conhecer a sua graça, a sua palavra, o seu amor. Por isso nós damos tantas glórias e agradecimentos ao Senhor Deus Pai. Senhor, nós, pelo seu sangue precioso, fomos salvos. E agora, que nós possamos controlar muito bem a sua boca através do seu poder, para que nós possamos utilizar de forma correta, para que possamos dar glórias ao Senhor Deus, para que possamos dar louvores ao Senhor, para que nós, realmente, através de nosso espírito, possamos dar realmente tantas as glórias ao Senhor Deus por essas nossas bocas. Até o acampamento que está acontecendo agora, que o Senhor Deus possa conduzir até o final, para que nenhuma pessoa se perca ouvindo a sua palavra.
mas que possam realmente ser restaurados. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.